Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido, querida, estamos aqui mais uma vez diante de mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para esta mensagem simples e objetiva. E mais, antes de iniciarmos essa mensagem, clamemos ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, abra os nossos olhos espirituais, dê-nos a graça de compreendermos esta mensagem, abra também a nossa mente, meu Deus, neste momento, nesta oportunidade, para que assim venhamos ser liberto através desta palavra, porque o conhecimento, como diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento, ele liberta. E assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido, querida, a nossa mensagem se inicia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que diz assim: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar-se da fé, dando ouvidos a espíritos abustineiros e doutrinas diabólicas, de hipócritas, impostores, marcados na própria consciência, conferente na infâmia, proíbe o casamento, assim como o uso de alimentos que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada há de reprovar, quando se usa com ação de graça, porque Deus torna santificado pela palavra de Deus e pela oração. Isso sim, meus irmãos, estes são tempos em que estamos assim, semelhantes, a esta mensagem, a esta palavra aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, e que diz que expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar-se da fé. E esses tempos, que muitas das vezes pensamos que será um tempo distante, mas nos dias de hoje já estamos presenciando dias, como esses aqui escrito na palavra do Senhor, que muitos estão se apostatando da fé, mas por que estão se apostatando da fé? O que vemos aí, é coisas, cada barbaridade, cada situação difícil, nos dias de hoje que assim estamos vivendo, e que tudo está numa normalidade, em uma normalidade que assim nós tiramos a conclusão de que muitos estão mesmo se apostatando da fé, dando ouvidos a doutrinas diabólicas, hipócritas, impostores, marcados pela própria consciência diferente e infame. E assim nós estamos vivendo dias semelhantes a esses, que muitas das vezes pensamos que seria tempos assim mais para frente, não é agora não, mas aí é que está o problema, Aí é que a gente se engana, quando nós pensamos que o inimigo ele está de bobeira aí, mas ele não está.
Ele não está brincando aí de ser o que ele é, não. Ele trabalha de dia e de noite, ele não dorme, né? Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, né? O guarda de Israel, aquele que nem dorme nem cochila, né? E assim nós também não devemos cochilar, né? A todo momento estarmos atentos em oração, em prontidão, em ordem de batalha para esses tempos que aqui está nos falando em Timóteo, porque os dias estão aí difíceis, violência atrás de violência, coisas acontecendo, sinais, e tudo está numa normalidade, porque a fé de muitos está se esfriando, muitos estão se apostatando da fé. Mas será que a culpa é nossa, que nós que aqui estamos trazendo esta mensagem, nós estamos também de fato engajados na missão do Senhor? Como vai dizer aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Aprovai vós mesmos, acaso não reconheceis que Cristo Jesus está em vós? Mesmo que a prova vos seja talvez desconfortável. Então precisamos nos examinar neste período, principalmente a todo momento está nos examinando, porque os tempos estão aí, os tempos são difíceis, precisamos fazer teste com nós mesmos, né? Para que assim venhamos de fato sabermos se estamos na fé, né? Como vai dizer aqui em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, acaso não reconheceis que Cristo Jesus está em vós? Então Jesus está nos fazendo essa pergunta para que nós venhamos nos examinar, para que nós de fato vejamos se Cristo está em nós, porque os tempos estão aí, os tempos difíceis, né? Como eu disse, né? Os tempos de apostasias da fé, né? Então precisamos a todo momento estar nos examinando, fazermos teste, porque o inimigo ele está agindo de forma sorrateira, né? Ele está agindo de uma forma em que nós não estamos percebendo. Ele está minando a fé de muitos, né? E assim a pessoa está sendo levada e não está percebendo. Quando for ver, está dominada, né? Está no laço do passarinheiro e já foi, né? E assim, como vai dizer aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por isso é esse exame constante que devemos estar fazendo sobre nós mesmos, para que assim venhamos de fato entender, né? Porque a palavra aqui em Mateus 7, 21 vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. E para esses tempos nós devemos estar atentos se a nossa vida está exalando a presença de Deus, se a nossa vida está de fato a imagem e semelhança de Deus, se estamos exalando o Espírito Santo, né?
Todos aqueles que chegam até nós sentem a presença de Deus, porque não adianta eu falar que eu faço, né? Como diz aqui, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Mas aí mas eu prego a palavra, eu faço não sei o quê. Meu amigo, minha amiga, você está vendo aí que a situação está tão difícil, né? Que a gente muitas das vezes tem falado, né? Mas a palavra tem entrado no ouvido e saído no outro. Por isso que o Senhor está nos chamando a atenção para o dia de hoje, para examinarmos a nós mesmos, para assim vivermos a nossa vida está de fato a imagem e semelhança de Deus, porque para os dias de hoje só assim mesmo. Não adianta só com palavra, mas a nossa vida tem que estar de fato, né, a imagem e semelhança de Deus para esses dias que nós estamos vivendo. Porque só com palavra, você está vendo aí como é que está, né? As pessoas estão achando normal. Fala que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo, que os sinais estão aí, que estão aquilo, mas ninguém está, como diz em Timóteo, né? Como diz em Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4. As pessoas estão sendo levadas por espíritos diabólicos, né? Por falsas doutrinas, por coisas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, esta mensagem o Senhor nos traz para o dia de hoje, para que assim venhamos refletir e chegarmos a essa conclusão, como diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos vós mesmos, se estáis de fato na fé. E é isso, meus irmãos, eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade. Obrigado pela sua atenção e Deus nos abençoe.